Olá, meu nome é Tainá Mota do Nascimento, eu sou advogada, feminista, antirracista e mestre em educação pela Unicinos. Mas antes de tudo isso, eu sou uma mulher negra e lésbica. Isso mesmo, lésbica. Sapatão, sapatona, fancha ou qualquer outro nome, termo que queiram utilizar corriqueiramente, óbvio, para me diminuir, me menosprezar ou me agredir. Mas, como diz Audre Lorde, uma feminista, negra, lésbica e poeta, nada do que eu aceito sobre mim pode ser usado contra mim para me diminuir. Meu nome é Eric e eu curso letras, português e espanhol em Cerro Largo. Meu nome é Fagner e eu curso Direito na URI de Santo Ângelo. Meu nome é Luca Bornes da Silva, eu tenho 24 anos, eu sou engenheiro civil, formado pela URI aqui de Santo Ângelo e eu sou gay. Me chamo Vitor, eu tenho 23 anos, eu sou acadêmico do curso de Direito, nono semestre na URI aqui em Santo Ângelo. Meu nome é Thaís Matzenbach, tenho 27 anos, curso Psicologia e trabalho com música há mais de 10 anos, eu acho, mas profissionalmente 2 anos. E eu me descobri com 13 anos, né? Que eu tive meus primeiros sentimentos. Meu nome é Andrea, tenho 25 anos e eu sou namorada da Thaís. Me descobri com mais ou menos 20 anos, eu não sei exatamente a idade que eu tinha quando eu comecei a ver meninas de um jeito mais atrativo. A minha vida toda, até os 19 anos, eu neguei completamente minha sexualidade. E isso, o que me levou a ser assim tão rígido comigo mesmo, foi justamente 2 episódios que marcaram bastante a minha trajetória, né? Um deles foi no ensino fundamental, quando eu recebi um depoimento do Orkut, na época que existia o Orkut ainda, em que dizia no título dele: todo mundo na escola sabe que você é gay. Nesse momento eu percebi que o jeito que eu levava a minha vida, a forma como eu me expressava, as roupas que eu usava, isso estava sendo visto pelas outras pessoas de uma forma negativa e levando elas a acreditar que eu era gay, né, naquele momento. E naquela época, isso foi há 15 anos atrás, né, mais ou menos, eu não tinha noção desses termos, né, eu não sabia nomear a questão da sexualidade, gays, lésbicas, homossexualidade em si, né? Não havia sido trabalhado isso em sala de aula, e eu estudava numa escola religiosa, então isso com certeza não seria abordado, né? No máximo a sexualidade, né, de uma forma bem simples, mas a homossexualidade jamais, né? Então esse episódio me marcou bastante porque a forma como eu me expressava, né, como eu andava, como eu falava, para mim era normal, né? A minha infância também foi muito pautada nas brincadeiras de rua, pega-pega, esconde-esconde, assim como eu também brincava muito de boneca, brincava de casinha, de joguinhos de panelinha, assim, usava os sapatos da minha mãe, as roupas da minha mãe, maquiagens dela, mas para mim isso era o normal, né? Eu estava acostumado a viver assim. Para mim não tinha nada de errado em brincar com isso, mesmo eu sendo menino. Na minha inocência, isso era normal. A construção da minha identidade lésbica, que iniciou no interior, porque eu me formei em Direito no IESA, ela foi atravessada por inúmeras violências externas, sobretudo. E essas violências, que são muito sutis, desde te apontar que existe um jeito certo de ser lésbica, ou que você pode sim ser lésbica, mas existe um limite. E o limite é, sei lá, se esconder, não demonstrar afeto. Porque perceba, pessoas heterossexuais, casais heterossexuais, podem se expressar, se beijar, pegar na mão, na rua, que tá tudo bem, né? Mas quando um casal de lésbicas anda de mão dada ou se beija na sinaleira lá do calçadão em Santo Ângelo, isso é uma afronta, é uma violência para muitas pessoas. Quando na verdade a violência é que as pessoas achem que isso é uma afronta. Eu tô dizendo isso porque
muito da dificuldade que eu encontrei de aceitar quem eu sou e ter orgulho de quem eu sou, justamente por isso a gente está aqui falando no mês do orgulho LGBT, e eu sei que muitas pessoas vão dizer, ai, mas por que orgulho? Porque é isso. O tempo todo, em todos os espaços, na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, no mercado, tentam nos empurrar que o que a gente é, o nosso afeto, o nosso desejo, a nossa sexualidade é errada e a gente precisa ter vergonha disso. Justamente por isso é muito difícil pra gente se aceitar. Eu me assumi com 15 anos, sim, foi bem cedinho. Mas eu comecei a me entender como gay mais ou menos com 11, 12 anos, que foi quando a minha sexualidade aflorou. E eu lembro que nessa fase eu não sabia mais ou menos o que eu estava sentindo, então ficava na dúvida, até porque nessa época eu também nem sabia o que era gay. E eu lembro que de muito bullying homofóbico do pessoal da minha escola, dizendo, seu viadinho, seu isso, seu aquilo, mas eu não sabia o que era. Mas eu sofri muito bullying no ensino fundamental, porque eu era muito quieto, calado, era na minha. Com 15 anos eu conversei com a minha mãe, né? Eu estava num relacionamento e, enfim, foi o tempo que eu achei confortante para assumir isso para minha família. Foi com os meus 15 anos, quando eu estava num relacionamento com uma pessoa. Foi essa necessidade, eu senti necessidade de falar a verdade, de expor, né? De conversar com a minha família, enfim. E foi super de boa, assim, super de boa. Minha mãe foi maravilhosa, meu pai, meu irmão. Eu nunca, na verdade, tive uma conversa, assim, onde eu reuni todo mundo e falei, sabe? Eu conversei mesmo com a minha mãe e foi fluindo dentro de casa o assunto, enfim. Não tive uma conversa onde eu reuni todo mundo e falei, sabe? Foi uma coisa que eu conversei com a minha mãe e no começo foi um pouco tenso, assim, na verdade. Ela super aceitou, mas era meio confuso para ela e isso era visível, assim, que era confuso, né? Eu quero netos, isso e aquilo. Foi um processo muito longo essa aceitação. Porque ela, se só dependesse da gente, né? Se só dependesse de mim, bom, eu sou uma mulher lésbica, me relaciono com outra mulher lésbica, então tudo bem. Seria muito fácil. Mas infelizmente, todas as nossas experiências enquanto sujeito, e enquanto sujeito LGBT, enquanto uma mulher negra lésbica, elas passam por várias esferas. E uma delas é a família, né? Sorte de quem é uma pessoa LGBT, uma mulher lésbica, que pode contar com o apoio da família. Porque, por exemplo, ao passo que depois de quase 5 anos de namoro com a minha companheira, ou namorada, ou mulher, como que é? Esses dias eu ouvi que companheiro, quem tem é o Lula. A gente tem namorada e namorado. Então tá. Enfim, depois de 5 anos namorando uma mulher, eu consegui me assumir pro meu pai. Esse termo assumir também é péssimo, né, gente? Porque assumir parece que a gente tá assumindo um crime. Eu nunca vi uma pessoa heterossexual se assumir. Olá, família, eu sou heterossexual. Mas enfim. E, bom, meu pai me respeita exatamente como eu sou, e o fato de eu ter conseguido verbalizar pra ele que eu sou uma mulher lésbica, que eu me relaciono com uma mulher, que ela não é minha amiga, que ela não é minha melhor amiga, enfim, não é uma menina, uma colega de faculdade que só dividiu o quarto comigo, foi muito importante para eu conseguir me empoderar de tudo aquilo que eu sou e conseguir existir de uma forma muito mais saudável e livre em todos os lugares. Mas isso não acontece, por exemplo, com a minha mãe, porque, embora ela saiba, porque para quem me conhece, enfim, já me viu em alguma rede social, por aí e tal, vai ver que eu não escondo de absolutamente ninguém que eu sou lésbica e namoro minha namorada. Mas a minha mãe, ela não consegue aceitar isso muito bem. Ela já vem na nossa casa, convive com a Lena, enfim, nós temos uma relação, não é que a gente não se fala. Mas ela continua tratando a Lena como se ela fosse a minha amiga. E isso é muito bizarro. E de alguma maneira isso se reflete em mim porque
Poxa, qual é o problema de encarar isso com uma naturalidade que ela encararia um relacionamento da minha irmã que é heterossexual? Quando eu me assumi, a minha mãe meio que descobriu sozinha, assim, que eu fiquei dando dicas, que eu tava na casa da Thaís, a minha amiga Thaís, não sei o que, sempre falando da Thaís, e ela perguntou pra minha irmã já sabia, daí ela descobriu, e foi mais de boas, assim, ela se emocionou quando descobriu e tal. E o meu pai... Muito engraçado. Foi muito engraçado, porque eu disse, pai, eu tenho uma coisa pra te contar, eu me apaixonei por uma mulher. E eu fiquei esperando uma reação totalmente diferente, e ele me falou que, meu Deus, eu achava que tu tava grávida pra todo esse furdunço, que não sei o quê. E, tipo, tirou um peso das minhas costas, assim. Então, através da semana acadêmica do curso de letras, o Fagner foi se apresentar através do grupo Fridas. E a gente tá 1 ano e 9 meses juntos. E então, a gente tá todo esse tempo junto. Logo depois dessa apresentação, a gente teve o nosso primeiro encontro. E desde então a gente veio com bastante dificuldades. Não foi nada fácil, assim como não é fácil para ninguém que se assume, que quer ter alguém do seu lado, que luta pelo amor, para conquistar o nosso espaço dentro de casa. Então, até a gente, digamos assim, conseguir um espaço dentro de casa, a gente se encontrava na rua. E a primeira vez que a gente se encontrou, o nosso primeiro beijo foi muito bonito. Porque apesar do medo, era de noite e tudo mais. E aí passou uma menina na rua e ela gritou assim, uhul, viva o amor, coisa linda, algo do tipo. Mas até a gente conseguir alguma coisa, né, dentro de casa, até o Fagner conhecer minha família e tudo mais, os nossos encontros eram dessa forma. E desde então a gente se encontra na rua, como o Eric disse, porque... E não é fácil, não é fácil. A gente teve mais manifestações de carinho do que de ódio, né? Mas a gente tem medo, a gente tinha medo e a gente tem medo até hoje, porque quando a gente vem vindo, por exemplo, de noite na rua de mão dada, a gente vê alguém na rua vindo, homem principalmente, pessoas que a gente não conhece, a gente solta a mão. A gente solta a mão, principalmente quando é de noite, e a gente acaba anulando quem a gente realmente é, por medo, para garantir a nossa vida, muitas vezes, porque é perigoso. Teve um segundo episódio em que um amigo da família também trouxe para minha mãe, perguntando da minha sexualidade, e ela trouxe isso para mim, né, me questionando se eu era gay ou não. Naquele momento, então, eu caiu assim, desmoronou toda a minha muralha, sabe? Eu me quebrei inteiro por dentro. Obviamente que eu neguei para ela, mas eu vi que as pessoas estavam percebendo, né, e associando a minha forma de ser a algo negativo. Eu comecei a me blindar cada vez mais, me privar de muitas coisas, meu ensino médio todo me privando de escutar músicas, de me vestir de acordo com o que eu queria. E ainda assim eu tentava não seguir isso, mas ao mesmo tempo tentava ser um pouquinho do Luca, mas de forma contida, que as pessoas não viessem a perceber, né, ou a falar alguma coisa sobre mim. Até porque eu desde sempre eu sabia que eu era diferente, mas como eu falei, era o meu normal, né, ser diferente era o meu normal naquele momento. E eu não deixava que isso morresse de certa forma, sabe? Mas ia me podando e me limitando em muitos pontos. Pessoal, namorar uma mulher sendo mulher é muito bom. Não, mas falando em questão de sentimento assim, perante a sociedade e tudo mais, é muito complicado, porque a Andréia até ela é mais de boa assim, em relação a pegar na mão e andar na rua e tal. Eu é um pouco complicado, porque embora eu tenha muito orgulho de quem eu sou e, enfim, me aceite muito bem, assim, em relação a não quero esconder, né, minha orientação e tal, eu ainda me sinto desconfortável, essa é a palavra. Com os olhares. Com olhares, com...
passando ali com uma criança na rua, porque parece que vem à tona, assim, na minha cabeça, os comentários, entende? Preconceituosos. Então a gente nunca sabe se aquela pessoa ali ela é de boa ou ela não é em relação a isso, entende? Eu tenho um certo receio e medo intercanalizado, assim. E eu grito aos 4 cantos, assim, que eu sou gay, que eu gosto de mulher, mas o desconforto eu não consigo tirar de mim, assim. Eu ando na rua, não é a mesma coisa se eu tivesse de mão dada com um cara, ali tudo ia continuar normal, entende? O dia ia ser normal. Agora, eu estando de mão dada com uma mulher, meu Deus do céu, todo mundo olha, todo mundo... Não sei, pra mim é muito ruim isso. Quando eu me assumi com 15, eu lembro que o meu pai, ele ficou meio que meu filho é gay, o que eu vou fazer? Mas depois a minha mãe conversou com meu pai e ficou tudo bem. Eu, inclusive, digo que eu sou muito privilegiado por ter uma mãe e um pai que me acolheram de um jeito extraordinário. E eu sei que tem gente que não tem essa sorte. Desejar a todos um feliz mês da diversidade e também um feliz 28 de junho para todos nós LGBTs, tá bom? Beijão. Estamos felizes porque nos assumimos e é isso, gente. Tem que enfrentar o preconceito, infelizmente tem muito e vai ter muito ainda. É isso. Beijo, beijo. Eu me privei de muitas coisas, como eu falei, até os meus 19 anos. Eu fui criando essa barreira, essa muralha, escondendo o Luca cada vez mais, o verdadeiro Luca lá dentro, e moldando um Luca heteronormativo que a sociedade queria, né, e pedia naquele momento. E justamente eu pautava, eu introjetei na minha cabeça que eu precisava arrumar uma namorada, que eu precisava casar, ter filhos, ter uma profissão bem remunerada, estável e viver feliz para sempre dessa forma. E eu acreditei nisso por muitos anos, né, até os meus 19, como eu falei. Com a ajuda do YouTube, eu descobri outros homens gays também, né, youtubers gays, que traziam seus relatos, né, as suas histórias, e eu fui me sentindo representado e fui flexibilizando, eu fui conseguindo sentir um pouco mais de empatia por mim mesmo, sabe? Eu fui vendo que eu não era essa aberração que as pessoas colocavam na imagem do gay, né? Eu vi que eu não estava sozinho, apesar disso ser uma coisa óbvia, mas para quem se cega de muitas coisas é preciso reforçar até mesmo o óbvio muitas vezes. E eu fui conseguindo me entender melhor, né? Eu fui me visitando cada vez mais internamente e consegui me aceitar. Mas até que eu conseguisse chegar ao ponto de dizer eu sou gay, ok, foi um processo bastante doloroso internamente. Passado isso, com 21 anos eu consegui revelar para minha família. Fui vivendo um pouco mais tranquilo, né? Não me importando tanto com as aparências, enfim, até os 21 anos. Mas foi com 21, dos 19 aos 21, mas foi com 21 que eu consegui externalizar isso para eles, né? E foi o momento mais feliz da minha vida toda, assim, sabe? A reação da minha família foi muito positiva, foi muito acolhedora. A situação em si foi estressante, né? Foi angustiante. Eu chorei como eu nunca havia chorado antes na minha vida toda. Foi um choro de alívio, de libertação, mas eu renasci disso, sabe? Eu considero esse momento como um renascimento. E a partir dali, o tanto que eu amadureci, e claro, nesses 3 anos, né, eu tenho 24, como eu falei hoje, o tanto que eu amadureci como pessoa, como ser humano, não se compara aos outros 21 anos que eu vivi preso e fingindo ser uma coisa que eu não era, sabe? Hoje em dia eu também tenho auxílio da psicoterapia, tenho auxílio da dança. Eu descobri há 1 ano atrás a dança e isso me ajuda. Assim, eu não consigo mensurar o quanto isso é bom pra mim, é válido, é necessário. No ano passado também eu descobri o trabalho voluntário através do Léo Clube. Então, tudo que eu venho crescendo e amadurecendo depois, né, que eu consegui revelar e viver da forma que eu queria, não tem preço no mundo que pague, sabe? É essa mensagem que eu venho deixar pra vocês. Eu sei que a minha realidade é
favorável, vem de muitos privilégios, né, que muitas famílias não aceitam seus filhos ou seus familiares gays, lésbicas, travestis, transexuais. Então, mas ao mesmo tempo eu clamo por isso, sabe? Que você tenha orgulho de quem você é, do que você representa na sociedade, e para você mesmo tenha orgulho de quem você é, da tua identidade, sabe? Eu acho que a gente tem que buscar a nossa felicidade a todo custo, e o resto é somente o resto, sabe? Então, para quem tá passando por algum momento difícil, tenha calma, o tempo sempre resolve tudo, e por mais difícil que seja agora, entenda que você é muito mais forte do que você imagina, e que isso vai passar. Mas enfim, nem todo mundo tem essa sorte, esse privilégio, eu diria, de contar com o apoio da família ou mesmo dos amigos. Porque é preciso destacar também que quando eu e a minha namorada assumimos o nosso relacionamento, muitas amigas dela, sobretudo na faculdade, que eram amigas de colégio de muito tempo, pararam de falar com ela e com a gente. Porque era demais a gente se andar na rua de mão dada, a gente se abraçar, ou mesmo nas reuniões, nas junções que a gente fazia, a gente se dá um beijo. Isso era muito chocante. E alguns laços foram desfeitos por conta disso, por conta dessa falta de respeito pelas pessoas que são diferentes da gente. Porque existem muitas formas de ser no mundo, né? Embora queiram nos impor que só existe uma maneira de ser no mundo, que é ser branca, heterossexual e cis, e cristã, inclusive, não. Eu acho que nesse mês a gente precisa muito pautar que existem muitas formas de ser no mundo e de existir. E é muito, muito importante que a gente prime por essa pluralidade, que a gente ensine para as nossas crianças e passe isso no nosso cotidiano, que todo mundo é diferente, ninguém é igual. A gente não é igual a todo mundo. E isso é lindo, e tá tudo bem. A gente não precisa ter vergonha de quem a gente é. Eu sei que para muitas lésbicas do interior é muito difícil, inclusive, se definir enquanto lésbica, né? Tem muitas amigas minhas que eu conheço que ainda moram no interior. Agora eu tenho a sorte de morar em Porto Alegre. Aqui parece um pouquinho melhor do que aí, mas, enfim, eu tenho vários amigos gays e amigas que utilizam aquela máxima de só viado sapatão pode chamar viado sapatão de viado sapatão. Olha, qualquer pessoa pode me chamar de sapatão, porque é isso que eu sou. Eu amo ser sapatão. Inclusive, podem me chamar de sapatão querendo me atingir ou me ofender. Mas que ofensa há em ser sapatão, em ser viado, em ser... enfim. Mas claro que eu não vou usar a minha experiência para definir as outras. Mas eu acho que seria muito importante a gente, nesse mês e em todos os outros desse ano, desse país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, tentar realmente nos empoderar do que a gente é e ter orgulho de ser quem a gente é e não esquecer que nada que a gente aceite sobre a gente pode ser utilizado contra a gente para nos diminuir. Muito obrigada, e que a gente seja cada vez mais viado, cada vez mais sapatão, cada vez mais trans, cada vez mais travesti, cada vez mais não binário, cada vez mais LGBT, em todos os espaços que a gente puder. Então, pessoal, embora e apesar das dores que a gente traz, acho que o que importa é o que a gente sente um pelo outro. Isso é muito maior que qualquer manifestação de ódio. E a gente também tem que pensar assim que a gente nunca é errado por ser o que a gente é, né? E é tão bom poder amar, sabe? Como a gente tava conversando, eu e o Fagner, a gente ainda conseguiu um espaço dentro de casa, né? Mas tem tantas outras pessoas que não têm, né, essa possibilidade, ou que tem que sair de casa por causa que assumiu, né, quem a gente realmente é. Mas o que importa é o amor, e dificuldade em qualquer relação a gente sempre vai ter, mas o importante é estar junto com quem realmente gosta da gente. E a gente é privilegiado, né, amor? Mas o importante hoje é a gente trazer uma nova
novas masculinidades. Isso é muito importante. Não anular a humanidade que existe nos nossos meninos, nas nossas crianças, e ensinar para ele que a diferença não é um problema, né? Ensinar para eles que o respeito se deve ser colocado em primeiro lugar. E também mostrar que há um amor entre homens, um amor entre mulheres, não só o que ensinam ou o que é exposto perante a sociedade, né? Exatamente. E a gente se ama muito e vamos ficar junto. Queiram ou não queiram. Isso aí. Beijo! Beijo.